Queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que bom vê-los, boa noite. Aleluia. Senhor de cura, foi um tempo maravilhoso, como foi dito aqui. Nossa igreja é uma igreja atuante e operante, amém? Amamos isso, amamos fazer com que o reino de Deus avance cada vez mais. Glórias a Deus. Quero orar com você. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos. Obrigado porque até aqui o Senhor nos ajudou e sempre nos guarda e sempre nos protege. O Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Nós te agradecemos, Pai, pelo teu cuidado. Estamos aqui, entregamos o nosso louvor para ti. É uma honra estarmos diante do Senhor. Obrigado que tenha subido ao Senhor, ao seu conhecimento, Senhor, a sua presença, como um aroma suave, tudo aquilo que entregamos para ti de todo o coração. E agora vamos receber uma boa porção, porque o Senhor é um Deus generoso. Nós queremos o alimento espiritual que vem de ti. Nós precisamos daquilo que só o Senhor pode nos dar e vamos receber. Estamos com expectativas para receber da tua parte, daquilo que vem do Senhor do teu coração, a melhor parte. Obrigado pelo Espírito Santo nesse lugar, pela unção disponível aqui, para que recebamos a revelação da tua palavra, que nos movimenta, que nos molda e que nos faz melhores a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você sabe, né, queridos, que a palavra de Deus, ela é um alimento para nós. A palavra de Deus, ela que nos faz andar da maneira correta, né? E eu quero falar um pouco sobre isso também hoje e principalmente sobre Jesus, né? Eu quero falar sobre Ele, quero falar sobre o nosso Senhor e o nosso Salvador, né? E não podemos separar Jesus da sua palavra, né? Eles são um. A palavra se fez carne e habitou entre nós, é o que está escrito lá em João capítulo 1, a partir do versículo 1, né? Ele sempre foi Deus, ele sempre esteve com Deus, mas o Senhor enviou a palavra para nós, para nos ensinar, para nos guiar, para nos livrar do que era mortal, para dar saúde para nós, como a própria Bíblia nos mostra. E sabe, nós temos a responsabilidade de sermos transmissores dessa palavra. Amém, queridos? Você é corpo de Cristo. Você é a igreja do Deus vivo. Amém? O Deus, Ele vive dentro de você. E eu quero ler com você uma instrução que está lá em Deuteronômio capítulo 11, versículo 19. Deuteronômio capítulo 11, versículo 19, ele diz assim: ensinareis aos vossos filhos. Tem muitos pais aqui e você também é filho. E se você ainda não é pai ou mãe, você vai ser. E aí é bom que você já aprenda o que a palavra de Deus está nos dizendo. Por quê? Porque Deus, Ele chama a nossa atenção para aquilo que realmente é importante. Ele diz aqui em Deuteronômio 11, 19: e as ensinareis aos vossos filhos, falando delas, do que? Da palavra de Deus, quando estiveres sentado em sua casa, e quando andares pelo caminho, e quando te deitares, e quando te levantares. Deus aqui, Ele está mostrando algo muito importante para mim e para você. Sabe, e os pais, eles têm a responsabilidade de ensinar seus filhos, ensinar a viver segundo as leis e os preceitos de Deus. Os pais têm essa responsabilidade. Os pais precisam ensinar o que realmente é importante para os filhos, né? E se ainda não fazemos isso, é uma boa oportunidade para começarmos a fazer isso hoje. E não só ensinar, né, as leis e os preceitos, mas a ensiná-los a praticar a palavra de Deus. E ele vai aprender através da sua vida. Sabe, seu filho, as pessoas que estão perto de você, a sua família, ela vai aprender olhando os seus comportamentos. Se isso é importante para você, se a palavra de Deus realmente é importante para você,
se você se comporta como está escrito na palavra de Deus, porque Deus ele está mostrando uma importância aqui. Ele está querendo dizer nesse versículo para que nós não deixemos de falar da palavra de Deus um minuto sequer, em todas as oportunidades, principalmente para a nossa família, né? Principalmente para as pessoas que estão mais próximas de nós. Ensiná-los as leis, os preceitos de Deus e também a praticar a palavra do Senhor, né? Os pais, eles devem aproveitar todas as oportunidades que eles têm para ensinar os filhos com a palavra de Deus. E sabe, quando não tem oportunidade, você deve criar essas oportunidades para que você possa ensinar os preceitos de Deus, as coisas, a palavra de Deus para os seus filhos e para as pessoas que estão perto de você. É muito importante, principalmente para você, pai e mãe, né? Porque está se aproximando uma data, né? Uma data do calendário onde é celebrado o nascimento do Senhor. E isso não pode ser lembrado só em um dia por ano. São todos os dias. São todos os dias, né? Por isso que o Senhor aqui em Deuteronômio 19, ele fala, você vai fazer isso todos os dias, todos os momentos. Na hora do jantar, em vez de ter celular ali na mesa, onde as pessoas hoje em dia não olham mais nos olhos, onde as pessoas da família, muitas vezes, a mesa da comunhão, ela foi completamente esquecida. Só que não foi esquecida por Deus. Só que não foi esquecida por aquele que criou a família e criou a importância disso. Onde muitas vezes os celulares, eles ocupam lugares onde os seres humanos praticamente não estão ali presentes. Eles só estão ali sentados, mas eles não estão ali como eles deveriam. Sabe, a comunhão da família não pode se perder. Sabe, os ensinos onde o Senhor é glorificado, onde a verdade é colocada de geração a geração, porque eu declaro que a próxima geração não vai perder o que nós temos que ensinar. Famílias fortes, conceitos fortes, onde o Senhor é ensinado, onde os preceitos do Senhor são ensinados, onde a verdade do Senhor é ensinado, porque é isso que forma pessoas de caráter, é isso que forma pessoas de sucesso, é isso que forma as pessoas que sabem quem elas realmente são e para qual o propósito que elas foram criadas. E não só pessoas que sobrevivem, não, pessoas que fazem a diferença onde quer que estejam. Começa na mesa, começa em casa, começa como o Senhor está dizendo aqui, em todo o tempo. Quando estiver sentado em casa, quando se levantarem, quando se deitar e quando se levantar novamente, né? Porque é isso que a palavra diz, ele fala, olha, é quando andar pelo caminho, quando estiver em casa, quando deitar, quando se levantar, quando se deitar, é o tempo todo, é um processo onde não pode ser perdido, né? Uma das principais responsabilidades que nós temos como pais é transmitir os ensinamentos e as doutrinas da palavra de Deus aos nossos filhos, porque eu tenho certeza que você deseja ter filhos tementes a Deus, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai te livrar de muitos problemas, a você e aos seus filhos e as gerações que estão se levantando. É muito bom quando o seu filho sai de casa e você sabe onde ele está e o que ele está fazendo. E não se você não tem certeza, se você está preocupado, se ele não tem base o suficiente para se manter livre de algumas situações. Se ele vai saber dizer não às investidas do mundo, ele vai aprender com você. Você tem essa responsabilidade. E o Senhor, quando você se coloca nessa posição de tomar essa decisão, o Senhor pega junto com você e potencializa a ação daquilo que você começa, porque o primeiro passo deve ser nosso. Nós damos o primeiro passo e o poder de Deus vem e nos envolve. A graça, a sabedoria para falar as palavras certas. Sabe, queridos, o Paulo ele falou aqui no culto de quinta-feira, ele pregou
quando espreme, quando a situação nos espreme, quando as pressões nos pegam de jeito, quando as circunstâncias vêm e nos apertam, o que vai sair de nós deve ser a palavra de Deus. E o que vai sair do seu filho, se ele estiver numa faculdade, se ele estiver numa escola, se ele estiver num grupo de amigos, no trabalho, se as circunstâncias, as pressões apertarem, o que deve sair dele, deve sair a vida de Deus. Deve sair as coisas da palavra e do Espírito Santo. E é você que precisa ensinar isso para ele. Amém? E o poder de Deus vai te capacitar para isso. O conhecimento da palavra vai te capacitar para isso. Você precisa estar cheio e transmitir para que as gerações, aqueles que estão perto de nós, estejam cheios também. Amém? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que muda tudo. Aleluia, querido. Sabe? Essa palavra não pode sair de dentro do nosso coração. Não pode, nós não podemos nos esquecer do que está escrito aqui. Porque nós vemos muitas histórias na Bíblia de pessoas, de gerações, que viram milagres com os seus olhos, que viram o mar abrir, que viram a coluna de fogo, que viram a nuvem durante o dia, que viram o maná caindo do céu, que viram um povo prosperando no lugar de escravidão. Mas quando uma geração passou, eles se esqueceram do que tinha acontecido. Eles se esqueceram até mesmo de como Deus agia, de como era o caráter de Deus. Eles esqueceram de como esse Deus era. Nós não podemos cair na mesma condição que eles tiveram um dia, porque isso aconteceu na antiga aliança. Mas em Hebreus, o escritor de Hebreus, ele fala: isso foi escrito para vocês como exemplo, para que não aconteça com vocês também. Porque o tempo, queridos, o tempo ele tem a capacidade ou de nos enfraquecer ou de nos fortalecer. Depende do lado em que nós estamos. Depende daquilo que nós estamos buscando. Sabe, se você estiver numa busca constante e numa comunhão constante com Deus, o tempo, ele vai ser um aliado para que essa comunhão e essas experiências com Deus só te fortaleçam cada dia mais. A ponto de não importa o que aconteça, não importa, você sabe que a palavra de Deus é imutável. E esse Deus nunca vai deixar você sozinho. Amém? Eu quero ler um texto com você, que está lá em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 1, que fala sobre o nascimento de Jesus. Esse é um bom texto para você ler com a sua família no dia, antes de abrir os presentes, no dia 25. Para que você já comece já ensinando os seus filhos, quando eles acordarem, quando eles levantarem, quando eles estiverem sentados à mesa, eles precisam saber quem é Jesus e o que aconteceu. Amém? Lucas capítulo 2, versículo 1 diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho, primogênito. Enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui você já pode fazer um bom ensino. E já quebrar de vez aquela musiquinha, pobrezinho nasceu em Belém. Porque acham que Jesus nasceu pobre e miserável. Aqui está dizendo que ele não havia lugar na hospedaria, não é porque ele não tinha dinheiro para pagar. Amém, queridos? Aleluia! Estamos falando aqui do nascimento de Jesus. A cidade estava lotada,
né? E ele não tinha lugar para eles lá, né? E aí aconteceu que ele nasceu ali nesse lugar, na manjedoura. No versículo 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante a vigília da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria, será para todo o povo. Sabe que o Evangelho significa boas novas? A palavra de Deus, ele é boas notícias, são novidades boas que eu e você precisamos saber. Precisamos saber para nós e para contar para os outros também. Versículo 11. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. A quem Ele quer bem. Sabia que Deus quer o bem para você? Sempre quis. Sempre quis desde o início. Nunca foi diferente. E é por isso que o nosso Salvador nasceu. Versículo 15. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinham dito a respeito deste menino. Todos que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinham sido anunciado. Então, esse aqui é o evento mais importante que já aconteceu. Esse é o evento mais importante que já aconteceu, queridos. O nosso Salvador, o nosso Deus, Ele veio como homem, Ele nasceu de uma mulher para pagar o preço que nós não poderíamos, para livrar a humanidade de uma condenação eterna. E Ele nasceu aqui, nessa terra, com uma criança, né? E lá em Isaías 9,6 diz: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Veja que fala que um filho se nos deu, Deus nos deu o seu filho, como está escrito lá em João capítulo 3, versículo 16, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira, não foi de qualquer jeito, foi de uma maneira que com a sabedoria natural nós não conseguiríamos compreender, mas é um amor que não podia pará-lo, que não podia impedi-lo de fazer algo, sabe? Eu me lembro, eu não sei se todos conhecem essa história, mas eu me lembro quando eu me converti. Eu não gostava de orar, eu achava que era chato, eu achava que só eu falava, né? E eu gostava muito de ler a Bíblia, gosto até hoje, né? Então eu não orava, mas eu precisava orar, da mesma forma que você, porque uma coisa não funciona sem a outra, né? Jesus não pode, o Espírito Santo não pode ser separado, a palavra não pode ser separada do Espírito, e uma coisa nem da outra, porque senão vai falhar. E sabe, eu lembro que uma vez eu estava num culto de intercessão, num momento lá de intercessão, e aí a pessoa lá, o líder da intercessão, olhou para mim e falou assim: você é um homem de oração. Mas eu não orava. Mas Deus via em mim algo que eu não tinha visto. E sabe, aquilo despertou algo em mim, despertou um desejo de orar. E sabe, quando eu comecei a orar, parecia um monólogo no início, como pode parecer para muitas pessoas.
Mas daqui a pouco, querido, começou a virar um diálogo. E eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi Deus falando comigo. Eu acho que eu espantei Deus, porque eu fiquei tão emocionado. Eu acho que Deus falou, meu Deus, o que está... Não, é só brincadeira, queridos. Mas, e aí, daí eu falei, nossa, né, cadê? Né? E aí, daqui a pouco, retomou de novo. Mas sabe, é algo que todo filho de Deus tem que experimentar. Todo cristão deve experimentar a comunhão real com um Deus vivo e verdadeiro. O seu coração precisa estar perto dele, querido. Não pode estar longe, porque o coração dele nunca se afastou do seu. Sabe? Você sabe essa história, quando o profeta teve que subir no monte? Por quê? Porque o povo já estava totalmente descrente. Os filhos de Deus, o povo de Deus estava descrente do próprio Deus. E ele subiu lá no monte e reuniu todo o povo em volta. E falou assim, pode cavar um buraco e enche de água. Pode colocar a lenha e pode colocar o holocausto aí. E ele faz uma oração. Senhor, me responde, porque o coração desse povo tem que voltar para você. O coração desse povo está longe do teu. E sabe, caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto. E sabe, isso é uma resposta de um Deus numa aliança inferior, dizendo, eu estou aqui. Eu nunca desisti de você, eu estou aqui. Eu sou o mesmo ontem, eu sou o mesmo hoje e eu vou ser o mesmo eternamente. A pergunta é, o meu coração tem que estar junto com o dele. O meu desejo, ele nunca muda, querido, ele nunca te abandona. Ele nunca falha. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus, eu creio numa igreja e num povo que busca o Senhor ardentemente, de todo o coração. Eu quero chamar a equipe de louvor aqui. Glórias a Deus, Deus é bom. Aleluia. Você sabia que Deus responde o que você pede para Ele? É muito bom falar com o nosso Pai. Amém. O grupo de louvor está sempre preparado. Quero que você fique de pé. Vamos cantar essa canção. Soberano, eterno e imortal.
Este é o meu Deus, este é o meu Deus. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Este é o meu Deus, este é o meu Deus, este é o meu Deus, o Pai das luzes. Este é o meu Deus, este é o meu Deus, Deus de milagres. Este é o meu Deus. O nosso Deus é verdadeiro, o nosso Deus vive. Oh, o nosso Deus nos ama e nunca vai nos deixar. Oh, tudo que Ele fez foi por amor de nós. Oh, Senhor, você pode render graças, queridos. Obrigado, Senhor. A tua igreja te ama, a tua igreja te adora. Nós sabemos quem o Senhor é, confiamos em Ti e sabemos que nunca seremos desamparados, nunca seremos abandonados, nunca seremos, Senhor. O Senhor cuida de nós, o Senhor demonstra o seu amor. Oh, aleluia, o Senhor não precisa dar provas nenhuma mais. Nós te amamos e sabemos quem o Senhor é. Obrigado, Pai, obrigado, confiamos em Ti. Somos banhados pelo seu amor, pela glória da sua presença e do seu Espírito nesse lugar. Oh, oh, aleluia. Oh, aleluia. Show! O Espírito Santo é livre nesse lugar. E Ele está se movendo, queridos. Ele está se movendo. Abra o seu coração. Receba desse amor. A única coisa que Ele quer te dar é amor verdadeiro. É amor verdadeiro. De uma forma que talvez você nunca sentiu. E talvez nunca experimentou. Mas de um jeito que só Ele pode dar. E Ele está aqui. Ele está se movendo nesse lugar. Oxi. Oxi. Ere solaramatrosarash. Piela harame solarantre solarash. Desaran clarodra sularamassoia. Siandran três sarak lahoras tralarash. Siemantros laquiresoia lorots. Nasoyo lari mantresa sula hareshoya. Tirere mantra se clahorasora sarash. Ore, se você ora em línguas agora, querido.
Diola Ramatroseri que Laharestro Larachese. Ora Stra Menze Liridressoia. Os dons do Espírito são bem-vindos aqui. Sierara Metroclaharessoreche. É o Senhor falando com a sua igreja. Tiera mantra seye clahoresora larash. Tia mantrei siqueira sule reherecha soia. Todres dramantrei sayale hereso. Silere mantra siquedras trulurodres sochicia. Namansei kiridras soyola harash. Tulara mantrou siquedras trule heresoia. Um novo tempo está se iniciando. Tere mantra celeresh. O Senhor trabalha com estações. E a maturidade dessa igreja abriu portas para uma nova estação que se começa, que se inicia. Oh, xere mantra serela oraçoia. Novos degraus, novos patamares. Você vai subir mais alto para conseguir enxergar aonde o Senhor tem para você, o que Ele tem para te levar, ao lugar onde Ele quer que você esteja. Sierra mantrosa saia. Continue se entregando, continue na busca verdadeira. Sere mantrosa slahere trasoia. O Senhor honra a fidelidade, o Senhor honra a lealdade. Dire mantras exclu cantras soia. E essa igreja vai experimentar de algo que ela nunca viveu. Tisola mantrosa seclahare shoia. Ire, vai inundar como se fosse um rio. Tirodrastra. É como se represas rompessem e a inundação viesse com força. Siro mantras escloharatresoia. Erestralaharash. Você não vai mais estar no seu controle, mas as muitas águas, as águas do Espírito vão te conduzir. E é no profundo que as coisas vão acontecer. Quem estiver mergulhado no profundo vai experimentar de coisas que nunca imaginou experimentar. Porque chegou o tempo onde o Senhor derramará sem limites do seu Espírito através da sua palavra. Shiromantrase sola harash. Tere mantrosa soia. E vai começar pela casa de Deus. Vai começar pelos filhos. Essa inundação do fluir da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, oh, meu Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu que jamais me deixará. Ele prometeu
este é o seu Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Que presença gloriosa. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Obrigado. Nós glorificamos e honramos o Senhor. Honramos quem o Senhor é, tudo o que faz, a sua pessoa. Obrigado por estar conosco, é uma honra para nós. Obrigado, porque a tua igreja te ama e te adora. Obrigado, Senhor. Obrigado, eu te agradeço por nos proporcionar tamanho privilégio. E nós vamos para uma semana poderosa, para uma semana cheia da sua presença, com filhos que te buscam de todo o coração. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Então é isso, queridos. Vai em paz, banhados nessa unção do Espírito.